Fala pessoal, tranquilo? Já deixa o like, curte, comenta, compartilha. Me segue lá no Instagram também, é Thiago Baldo, beleza? A gente tá ainda naquela mesma discussão, né, do Felipe Neto e do Nicolas Ferreira. Daqueles mesmos pensamentos que eu postei até no outro vídeo, que presidente não pode legalizar droga, Lula não é cristão, ou é cristão, eles estão nesse debate ainda. Presidente não tem qualquer participação sobre proibição do aborto, e que o Brasil teve 12, 13 anos de PT e não virou a Venezuela. Olha, eu fiz um texto aqui para explicar para vocês tudo. Pretendo que esse vídeo aqui não seja longo, tá bom? Vamos direto ao assunto. O presidente não pode legalizar droga. Certamente, porém ele pode exercer uma grande influência sobre o Congresso Nacional. Ou não? O presidente não exerce influência nenhuma sobre o Congresso Nacional. Quantos deputados e senadores o Bolsonaro conseguiu colocar nessa eleição? Isso tudo é essa influência? Não manda em nada? Complicado, né? Ter essa fala aí. E as portarias, medidas provisórias, não dá para fazer nada através de portaria? Não dá para fazer nada através de medidas provisórias? O próprio Bolsonaro mesmo conseguiu fazer o que com as medidas provisórias? Todo momento, medida provisória. Muitas pessoas aí estavam falando, né, que as medidas provisórias do Bolsonaro aí a favor do armamento, tudo. Então é totalmente equivocada essa fala aí que o presidente não poderia, né, legalizar droga. Pode sim exercer uma grande influência, usar portaria, medida provisória. Para quem não sabe, né, medida provisória é um instrumento com força de lei, adotado pelo presidente da República, em caso de relevância e urgência para o país. Tá bom? Produz efeitos imediatos, ou seja, só vale ao mesmo tempo em que tramita no Congresso Nacional, mas depende da aprovação, tanto da Câmara quanto do Senado, para que se transforme definitivamente em uma lei. E todo mundo sabe, né, que se o Lula ganhar, aquelas medidas provisórias lá a favor da legalização da legalização da legalização não, e sim aquelas medidas do Bolsonaro sobre o porte de arma serão, né, indeferidas pelo presidente. Também quando que pode uma medida provisória? Em caso de relevância e urgência. Se o presidente da República poderá adotar medidas provisórias com força de lei, mas ainda ela não é lei, enquanto não passar para aprovação do Congresso Nacional. Beleza? Então, resumidamente, o presidente não pode legalizar droga. É só lembrar, pessoal, medida provisória, portaria, a influência que o presidente tem no Congresso Nacional. Beleza? Depois aí vem, né, falando aí que o Lula é cristão. E aí o próprio Felipe Neto fala assim que se é cristão ou não tô nem aí. Ele falou outra palavra lá, mas pra não usar no vídeo. Tá nem aí, mas e aí, tá usando a influência dos cristãos? Porque a gente sabe, né, que mais de 60% da população do Brasil é formado por católicos, evangélicos e etc. Eu mesmo nasci e fui criado em família católica. Minha namorada nasceu e foi criada em família evangélica. Então, tipo assim, não tô nem aí se o Lula é católico ou não. Se você não tá nem aí, eu tô preocupado se meu presidente é católico ou não, religioso ou não. E todo o povo que vota também tá preocupado. Então, essa fala aí que ninguém tá nem aí se o presidente é religioso ou não é mentira. Todo mundo se importa com isso. E também, quando a gente pensa, né, o que é ser cristão ou não, a gente tem que pensar também que o pessoal da esquerda aí sabe, né, Karl Marx foi uma das principais pautas foi a destruição das igrejas católicas. Beleza? Então, tem que tomar cuidado aí para quem vota na esquerda. Eu sou religioso, acredito em Deus e voto na esquerda. Uma coisa não combina com a outra. Como que você é cristão, conservador? Como que você acredita em Deus e vota na esquerda? A principal pauta da esquerda, sem dúvida, é a destruição da Igreja Católica. Pega lá por Karl Marx e todos os filósofos da esquerda, desde o surgimento da esquerda, o que traz? Só que a gente também tem que tomar muito cuidado, né, porque estão usando as igrejas, principalmente as igrejas evangélicas, como massa de manobra. Muitos vereadores, deputados,
estão usando o palanque, né, das igrejas evangélicas como massa para ganhar voto. Isso aí não é proibido, porém não é moral, não é ético, tá bom? Porque você tá ali numa igreja, você tá ali, né, para dedicar a sua fé em Deus, não para dedicar a sua fé em um político. E quando esse político vai até lá, eu acho imoral, não acho correto. A gente tá vendo muito aí, pessoal, as igrejas católicas, evangélicas, né, o pessoal fazendo uma pressão política ali nos seus fiéis, no pessoal que frequenta, falando, votem fulano, votem ciclano. Pessoal, é imoral, não é algo ilegal, mas é imoral. E a moral é importante sim, porque é da moral que vem as leis, os questionamentos. Tem uma coisa também que eu queria falar para vocês. Provavelmente vocês conhecem, né, o mito da caverna, de Platão. Eu vou ler o que simboliza, né, o mito da caverna de Platão, um resumo da historinha, e aí eu vou explicar o que isso tem a ver com o tema da igreja estar influenciando em voto, que é o que eu acho imoral. No resumo do mito da caverna, basicamente o Sócrates e o jovem Glauco tem um diálogo entre eles, né? E Sócrates pede para Glauco imaginar um grupo de pessoas que viviam numa grande caverna com seus braços e pernas e pescoços presos por correntes voltados para a parede, que ficava no fundo de uma caverna. Então você se imagina aí no fundo de uma caverna com seus braços, pescoço, pernas amarrados. Atrás dessas pessoas existia uma fogueira com outros indivíduos que transformavam objetos, símbolos que faziam sombras para serem projetadas no fundo da caverna. E você com os braços aqui, ó, e pernas amarradas, olhando para o fundo da caverna, onde os prisioneiros ficavam observando aquelas sombras, acreditando que aquilo ali era a realidade. Como estavam presos, os prisioneiros podiam enxergar apenas as sombras das imagens que eram refletidas logo atrás, julgando aquilo lá como a própria realidade. Certa vez, uma daquelas pessoas, numa angústia inesperada, conseguiu se soltar e, se arrastejando de maneira firme, foi em direção à luz do sol. A princípio, a luz e a diversidade de cores, a forma assustava muito o prisioneiro, fazendo com que ele queria voltar para a caverna. Porém, no entanto, com o tempo ele acabou por se admitir com as inúmeras novidades e descobertas que fez. Assim, tomado por compaixão, decide voltar para a caverna e compartilhar com os outros prisioneiros todas as informações sobre o mundo exterior. As pessoas que estavam na caverna, algemada ainda, não acreditavam naquilo que o ex-prisioneiro contava e chamavam ele de louco. Para evitar que suas ideias de sair da caverna, de olhar para o sol, que ali existia um mundo depois daquela caverna, para evitar que isso continuasse como realidade, falavam que ele era um louco. E para parar com essa insanidade dele, decidiram o matar. Então, pessoal, por que eu trouxe essa história para vocês aí do mito da caverna de Platão? Para Platão, a caverna simboliza o mundo onde todos os seres humanos vivem. As sombras projetadas no interior da caverna representam a falsidade dos sentidos, a falsidade das falas, a falsidade dos governos, enquanto as correntes significavam os preconceitos e as opiniões que aprisionam os seres humanos. E a ignorância, o senso comum, o achismo. O que é o achismo? É achar algo. Eu acho. Já começou errado. Neles estão a base do pensamento platônico, o conceito do senso comum, em oposição ao senso crítico e a busca pelo conhecimento verdadeiro. Então, pessoal, resumindo, a vida dentro da caverna representa um mundo sensível, aquele experimentado a partir dos sentimentos, onde reside a falsa percepção da realidade. Então, quando você está lá dentro, né, da igreja, eles estão falando, votem ciclano, votem fulano. De vez você sair da caverna ali, ó, para um mundo crítico, sensível,
e você tomar por si mesmo em quem votar e não ser usado como massa de manobra por nenhum político. Tá bom? Não estou falando, em hipótese alguma, que toda religião ou igreja faça isso. Que tá toda igreja... Ah, o Thiago falou que tá toda igreja usando pessoas como massa de manobra. Não, não falei isso. O que eu estou falando é que muitas igrejas usam as pessoas como massa de manobra. Tanto para conseguir votos para seus candidatos, tanto para conseguir dinheiro para si mesmos, enriquecer a si mesmo, enquanto você aí está quebrando e falindo. A saída do mundo da caverna representa a busca pela verdade, o chamado mundo inteligível ao homem, alcançado apenas pelo uso da razão. Então, pessoal, quero deixar uma dica para vocês. Use a razão, use o pensamento, o senso crítico, o bom senso, em primeiro lugar, nessas eleições e na sua vida. Continuando aí a análise, né, da briguinha e da rixa do Felipe Neto e do Nicolas Ferreira, o Felipe Neto, né, disse que o presidente não tem qualquer participação sobre a proibição do aborto. Toda a sua influência não conta. A gente olhar o Congresso. O presidente escolhe, o juiz do STF escolhe, faz todo um apoio ali para deputados, senadores, governadores. Ou não, estou mentindo. Quantos deputados o Bolsonaro conseguiu eleger? Quantos candidatos bolsonaristas não conseguiram entrar só por causa que foi puxado pela quantidade de votos que teve o partido, o PL? Teve candidato com muito mais voto que não conseguiu entrar, porque todo o PL ali conseguiu puxar um puxava o outro. E também aí, né, por fim, que o Brasil não iria virar uma Venezuela, porque já teve 13 anos de PT, né? Tem muitos vídeos aí do próprio Lula falando que o comunismo e o socialismo, né, não pode ser implementado da noite para o dia, que a gente lá no país capitalista como o Brasil. Que isso daí demoraria anos, sem dúvida anos, de debate, de tomar o governo de baixo para cima até chegar no topo. Então, é questão de você deixar no poder de um comunista, de um socialista ali por 40 anos o Brasil. Aí você vê se não vai virar. E, na verdade, não precisa nem de 40 anos, né? É só o calar dos bons para os maus, para os ruins, se sobressair e conseguir transformar o Brasil no que eles quiserem. Eu vi até um grande empresário, né, que trabalha no ramo de franquia, que é um dos ramos que eu gosto e me especializo cada vez mais, falando que muitas pessoas estavam criticando ele, falando assim que você só quer que o Bolsonaro ganhe porque isso te favorece. Aí ele mostrou, né, que a franquia dele foi mais vendida de ano tal, que por acaso estava lá o governo Lula. Aí ele, olha, eu não estou preocupado sobre o crescimento da minha empresa, eu estou em qual governo. Que se fosse, eu estaria votando no Lula. Mas minha empresa não cresceu em nenhum momento por causa do Lula, e sim por causa do meu trabalho, o primeiro ano de venda da minha franquia foi muito forte, foi por isso. Eu estou preocupado com quem vai ser o presidente, porque eu quero um futuro melhor para meus filhos. Eu me preocupo com o Brasil, que é o país que eu amo. Então, é de se pensar. Muitos estão aí, né, falando que vai votar no PT, que quer o PT, que quer o pai Lula, né, no governo. Só que você tem que imaginar que não existe almoço grátis. O Bolsa Família, que seria algo extremamente importante para muitas pessoas que dependam desse dinheiro, acaba sendo usado como também massa de manobra. Eu tenho até um funcionário que trabalha comigo, que ele falou assim pra mim que a mãe dele... Perguntei pra ele, e aí, como que funciona? Então, minha mãe ganhou Bolsa Família, o outro funcionário meu comentou que o pai ganhou Bolsa Família, que realmente tá precisando, tudo. Então, para essas pessoas que necessitam do Bolsa Família, não vai ter mais o dinheiro para essas pessoas que realmente precisam.
Por quê? Porque de vez você usar a forma correta, tá dando dinheiro para todo mundo, não tá pondo regras, não tá deixando claro. Além disso, o próprio Bolsa Família desestimula as pessoas a procurar emprego. Você que é empresário, você nunca ouviu falar que, tô com dificuldade de arrumar gente para trabalhar. Quando arruma, a pessoa fala que tá ganhando Bolsa Família, um auxílio gás, um isso, um aquilo, um ajuda do governo disso para aquilo. Por que eu vou procurar emprego? Então, tipo assim, o Bolsa Família ele é viável para situações que tem que ser regradas. E não utilizar o Bolsa Família como massa de manobra para ganhar voto. Agora, nessa época, né, eu acho impressionante, todo político vem aí, a mídia, e fala assim, não, vote em mim que eu vou aumentar o Bolsa Família, que eu não vou acabar com o Bolsa Família não, eu vou aumentar. E quem paga a conta? Quem paga a conta é eu e você. Quem paga a conta é nossas futuras gerações. Só para vocês terem ideia, para uma pessoa se aposentar, tem que ter 4 trabalhando. 4 pessoas trabalhando. Tem isso? Não. Por ao contrário, né, a longevidade está fazendo com que, para uma pessoa se aposentar, tem 1 ou 2 trabalhando e olha lá. Não é à toa que os próprios aposentados, porque ganham uma mixaria, essa é a verdade do Brasil, quem é aposentado ganha uma mixaria. Ou você não concorda comigo? Você vai falar para mim agora que quem é aposentado tá rico, ganha muito dinheiro. Você pode ver que a maior parte das pessoas que são aposentadas trabalham ainda. Fazem um bico com alguma coisa, ou trabalham com alguma coisa. Porque o dinheiro da aposentadoria não é suficiente. Bolsa Família também não é suficiente. A gente tinha que desestimular isso tudo. Não é para dar o peixe, é para dar a vara para pescar. Aqui está o Bolsa Família, mas com o Bolsa Família tem um curso de aprimoramento. Com o Bolsa Família você tem um tempo para conseguir entrar no mercado de trabalho. Aí sim o Brasil iria para frente. Quer acabar com a fome no Nordeste? Quer acabar com o desemprego no Nordeste? É simples. Libera jogos, libera cassino, transforma o Nordeste numa Las Vegas brasileira. Você vai ver a quantidade de pessoas que vão para lá. Las Vegas era um deserto, não tinha nada. Foram lá, liberaram jogos, liberaram cassino. Hoje em dia você sai do Brasil para ir em Las Vegas. Seu sonho é sair do Brasil para ir para Las Vegas. Ou não? Quem não quer ir para Las Vegas? Não, eu vou lá. Então, transforma o Nordeste num lugar turístico, com aquelas praias bonitas que só o Nordeste tem. Vi muita coisa errada aí na rede social falando assim que, se o Nordeste quer o PT, deixa o PT pra ele, separa o Brasil. Como assim? O Nordeste é o maior produtor de cacau. Ali no Nordeste, a parte do turismo é muito forte. Só tem que ser ampliada. Tem que saber trabalhar. Mas não. O Lula e o Bolsonaro, de vez vêm com a vara para pescar, eles estão vindo com o peixe. Desestimula todo mundo a trabalhar. Não gera emprego. Não fortalece as futuras gerações. A crise aumenta. Teve agora, né, o congelamento do SMS, mas quem vai pagar essa conta é eu e você ano que vem. Ano que vem, na hora que a gente vê o preço da gasolina subindo, a gente vai lembrar de hoje. Então, pessoal, o que eu queria dizer para vocês é que não existe, não tem almoço grátis. Alguém aqui vai pagar a conta. Beleza? Me segue lá no Instagram, é Thiago Baldo. Beleza? Curte, comenta e compartilha. Manda para aquele seu amigo que tá perdido, que não sabe em quem votar. Valeu, pessoal. Tamo junto.